mais de 1.600 anos. 3 continentes, 66 livros, 2 testamentos, mais de 40 autores em 3 línguas. Deus se revelou nas Escrituras por meio do Espírito Santo. Tudo que ele inspirou a ser escrito pelos autores bíblicos é palavra dele, confiável, verdadeira e sem erros. A palavra revelada pelo Espírito ganhou novas dimensões quando o Verbo se encarnou. Deus então se revelou também por meio do Filho. A palavra, que já era antes de todas as coisas, habitou entre nós e se fez caminho. O caminho que nos mostra que é preciso mais que pão para viver. Se faz necessário as palavras firmes que procedem da boca de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem. Boa noite, esconderijo. Eita, boa noite, esconderijo, tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo ao nosso tema Nem Só de Pão. Olha só. Então, esse tema que vai falar sobre leitura da palavra, leitura bíblica, e é um tema muito desafiador, e eu estava orando assim com Deus, e uma das coisas que Ele falou comigo é que esse tema vai ser uma virada de chave. A gente tem procurado fazer uma construção em todas as pregações, em todos os roteiros de GP nesse ano, e hoje nós chegamos num ponto de virada, né? Vamos falar sobre a palavra de Deus. E a gente vai falar sobre a palavra de Deus de uma maneira até um pouco diferente, de maneira até temática. Eu trouxe aqui, depois eu trouxe alguns slides para a gente trocar algumas ideias, vai parecer tipo um aulão do Enem Gospel, né? Fazer um negocinho diferente. E eu quero muito te convido, anota, tira foto, escreve, pega a sua Bíblia, risca ela. Eu te convido hoje mesmo a sugar tudo que a gente vai conversar aqui hoje. Foi com muito temor que a gente preparou esse sermão. E para a gente iniciar esse tema, vamos baixar nossa cabeça, vamos orar? Pai, obrigado, Pai, por nós estarmos aqui, obrigado por esse tema, Pai, obrigado, porque de fato nem só de pão vive o homem, mas vivemos da Tua palavra, Deus. Obrigado, Pai, por todos que saíram dessa casa e vieram para cá para Te ouvir, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, que não seja algum achismo meu falando, mas venha ser Tua palavra, Pai, assim como nós ouvimos esse louvor maravilhoso, cientes, Pai, que é o Senhor quem capacitou cada um, me capacita também e abre o coração de todos que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus, que venha ser uma noite transformadora, Pai, venha ser uma noite de renovo, seja uma noite de abrir os nossos olhos, Pai. Nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Cara, eu queria que você abrisse lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 até o 21, vamos ler. Vamos lá então, 2 Pedro capítulo 1, versículo 19 até o 21, olha só o que fala. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Show! Então, duas dicas que esse texto dá e duas verdades que ele traz para nós. A primeira que a gente precisa entender é: vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Cara, isso é muito sério, porque a gente vai entender que a palavra de Deus ela é muito profunda. A gente vai entender que ela fala muitas verdades e que se nós não prestarmos atenção nessas verdades, alguns textos vão passar batido ou algumas interpretações vão estar defasadas. Outra coisa que também ele fala: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. De fato, a Bíblia não vem de interpretação pessoal, mas isso não quer dizer que a Bíblia não precisa ser interpretada. Isso é muito sério, porque de fato a gente vai entender. Eu fico me perguntando, cara, por que Jesus e os mestres da lei tinham acesso aos mesmos manuscritos, às mesmas palavras, mas por que a pregação de um gerava morte e a pregação de outro gerava vida? Porque a pregação de alguns fazia com que as pessoas se sentiam leve, um fardo leve, mas a pregação de outras pessoas fazia com que as pessoas se sentissem pesadas.
e sendo que é a mesma pregação? Por quê? Uma das coisas que me chama muita atenção, que a gente precisa entender, questão de contexto. A gente precisa entender alguns contextos da palavra. Uma das coisas que me chama muita atenção, principalmente hoje em rede social, a gente vê pessoas especialistas políticos, né, que não estudaram política, né? A gente vê muitos psicólogos que não estudaram a área, a gente vê muitos médicos, a gente vê muitas pessoas, entre aspas, que falam de áreas que de fato não se formaram ou não teriam know-how para isso, mas que falam. Por quê? Porque muitas vezes até tem pessoas que falam algumas asneiras, mas tem pessoas que falam coisas construtivas, né? Mesmo que ela não tenha estudado sobre aquela área, se formado naquela área, mas porque ela procurou se informar. E o meu convite para você hoje, eu não estou querendo que ninguém aqui se forme em teologia, né? Eu queria que a gente de fato fosse criterioso com a palavra de Deus e buscasse estudar ela e tudo que ela quer dizer. E uma das coisas que me chama muita atenção na Bíblia é a gente entender os contextos. Quando a gente entende os contextos da palavra, muitas vezes ela vai ser totalmente outra mensagem. Vou dar um exemplo para vocês, né? Digamos, vocês sabem aquelas placas, né, de placa de pare, placa de informação, né? Digamos que eu tenho uma placa aqui, uma placa grandona, e eu vou ali em Florianópolis, numa praia de nudismo. Chego lá em Florianópolis, na praia de nudismo, eu vou lá com uma placa escrita assim, ó: proibido usar biquíni. Vou lá e finco aquilo lá na praia de nudismo. O que você vai entender? Você vai entender o quê? Que não é para usar roupa, né? Se eu pego essa mesma placa escrita proibido usar biquíni e vou lá numa praia extremista no Oriente Médio e taco essa placa lá, o que você vai entender? Que não pode mostrar o corpo, precisa cobrir todo o corpo. Você entende que o contexto, então, ele transforma a mensagem? Vocês concordam com isso? Se a gente não souber contextualizar uma mensagem, ela pode ser totalmente diferente. E a Bíblia não é diferente disso, cara. Muitas das vezes nós interpretamos palavras não entendendo o que o autor quis dizer, para qual igreja era direcionada, para qual pessoa ele estava falando, ou se ele estava falando para uma população. E isso é muito sério, porque vai fazer totalmente a diferença na hora de interpretar um texto. Amém? Então beleza, uma das coisas que eu convido você, né, como eu falei, a gente vai falar um pouco sobre a leitura da palavra, a gente vai conversar sobre a Bíblia, e de fato a gente viu no texto muito legal, muito informativo, que fala que de fato a Bíblia é tudo que ela fala, né? É o livro mais popular do mundo, muito conhecido, entre outras coisas, diversos autores, né? Diversos anos para ser composta a Bíblia toda. É muito engraçado que não houve nenhuma reunião de pauta, né, entre os autores, e de fato ele ficou um livro que se conversa, né? Todos os livros se conversam, para a gente entender o quanto de fato foi inspirada por Deus a palavra. E eu trouxe aqui só 6 versículos que não existem, tá? Eu trouxe aqui só para a gente quebrar o gelo, conversar, iniciar essa pregação, falando que muitas das vezes a gente repete vários versículos, né? Ou repete e ouve alguns palcos, mas às vezes alguns versículos que não existem, né? E eu não estou dizendo que talvez esses versículos, eles não tenham essência bíblica, mas é só uma prova real de que quantas vezes a gente só repete o que a gente ouve, né? Olha só, então existe um primeiro versículo que não está na Bíblia, que muita gente cita, né? Irmã, eu vou orar por você agora, porque Deus é o médico, como está escrito que Deus é o médico dos médicos. Você sabia que isso não está escrito na Bíblia? Não estou dizendo que Deus não é médico, que Ele não é todo poderoso, que Ele nos dá saúde, assim por diante. Mas isso é um versículo que muitas vezes alguns pregadores citam no palco, que diz: na palavra está escrito, seja curado, porque Deus é o médico dos médicos. Isso não está escrito na Bíblia. Em Apocalipse 17 vai falar que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas não existe nenhuma menção que, escrito explicitamente, Ele é o médico dos médicos, né? Como eu falei, talvez em essência, de fato, Deus é isso, mas só para ver quanto a gente às vezes repete algumas coisas que não são versículos, né? Vinde a mim como estás, né? A gente sempre fala, né? A gente está aqui no palco, igreja, vinde a mim como estás. E não existe um versículo explicitamente que fala assim, né? Tão vazio, só vinde a mim como estás, né? Lá a gente vai encontrar em Mateus 11, 28 que fala, né? Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Ou seja, se vocês quiserem entrar aqui no meu jugo, vocês terão um descanso. Outro versículo que é engraçado, o pessoal fala, né? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus, né? Já ouvi algumas vezes. Isso não é um versículo bíblico, não está em nenhum lugar da Bíblia isso, mas tem gente que fala, está escrito, né?
O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Outra coisa, né? Isso daqui acho que todo mundo já ouviu falar um pouco, né? Que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas nós em Cristo entendemos, né? Que o amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males. Outra frase que é bem poética, bem bonita, só que não é um versículo bíblico de fato, é o quê? Não cai uma folha da árvore sem que Deus queira, né? Isso também não está na Bíblia, não é um versículo explicitamente. Existem algumas coisas que a Bíblia fala, como por exemplo em Lucas 21, nem um só cabelo cairá da tua cabeça, né? Sem que Deus permita. Mas não necessariamente essa frase está na Bíblia. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes a gente repete muitas das coisas e não vai checar, né? No jornalismo a gente sempre fala, cara, checa, antes de soltar uma manchete, uma notícia, checa, faz o cheque, vê se de fato existe, né? Vê se isso é verídico antes de você expor ao público. Enfim, mas para a gente continuar, se eu puder te dar uma dica nessa noite, a primeira dica que eu quero dar a gente leu ali, né? Foram inspiradas por Deus para a obra de Deus, a Bíblia. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a Bíblia, ela é sobre quem? Sobre Deus, sobre Jesus e sobre o seu reino. E a gente vai ver que muitas das vezes a gente não usa ela dessa forma. A gente vê que infelizmente a Bíblia é usada como uma autoajuda, como um coaching, né? A Bíblia é usada como algo que vai me fazer triunfar, eu sou maior, porque eu tenho que reinar em vida, né? E a gente vai ver que não é verdade, porque se a gente entende que a Bíblia fala sobre Deus, sobre sua glória e sobre o reino dele, a gente vai ler de forma totalmente diferente. Deixa eu falar, vocês já foram em alguma pregação? Eu já fui numas 10, que o pastor chega para mim e fala: irmãos, escutem, se vocês forem como José do Egito, e vocês vão ser humilhados, mas espera, Deus vai erguer vocês, e vocês vão reinar, né? E vocês vão vencer, porque Deus está com você. Já ouviram essas histórias? Falando que você é o José? Pô, você é o cara que, mesmo todo mundo te deixando para trás, você vai ser levantado. Ou a gente ouve outras mensagens, que é a mais clássica, é o quê? Irmão, se está se levantando um gigante na sua vida, Deus vai te prover a pedrinha para dar na testa do Golias. Deus vai prover, porque o teu gigante pode ser enorme, mas o Deus é mais forte, e você vai dar uma pedrada nele. Já ouviram esse tipo de pregação? Todo dia, quase. Só coloca no YouTube. E se a gente mudar a chave? E se eu falar para você que José é a representação de Jesus? E se eu te falar que na verdade José, que foi rejeitado pelos irmãos, é como se fosse Jesus rejeitado por todos, chegado a um lugar de maior humilhação, e daí sendo elevado a mais alta posição, e aí então dando abertura para que a família dele entrasse no reino que somos nós? E se eu te disser, por exemplo, que quando a Bíblia fala sobre Davi, ela está falando sobre Jesus, e que nós somos os covardes, os soldados que tremeram na frente de Golias, e aquele inesperado, o que não tinha forma aparente, vai lá e derruba o gigante por você. E se eu te falar que existem pessoas que estão baseando muita das fé nela, achando que elas vão acordar e vão derrubar os gigantes dela? E se eu te falar que tem gente que escova o dente assim, ó, cara, eu vou derrubar meu gigante hoje, pode vir capeta, eu vou derrubar ele. Ideia totalmente frustrada na vida com Deus. Você entende a gravidade? Você entende a gravidade da gente não interpretar algumas figuras da Bíblia da forma correta? E daí quantas pessoas estão frustradas porque elas não derrotam os gigantes e não entendem que elas são os covardes que precisam descansar em Deus, ou que precisam buscar Ele antes de querer derrubar qualquer gigante? Você entende como isso é grave, cara? Você entende quantas gerações de pessoas, de quantas gerações de igrejas e de crentes que de certo passaram até por essa terra ouvindo esse tipo de mensagem? Cara, eu acredito que nós temos a possibilidade de ser a geração mais lúcida da história. Cara, a gente é muito inteligente. A gente tem ferramentas que a gente pode buscar, né? A antiga geração ia na biblioteca. Hoje a gente abre qualquer site, qualquer coisa, qualquer e-book, a gente consegue muito conhecimento, e algumas coisas a gente consegue encontrar. Cara, que Deus tenha misericórdia de nós, porque muitas das vezes a gente ouviu algumas coisas que não eram bíblias ou que não eram verdades. Quero trocar uma ideia com vocês. Eu fiz um trabalhinho aí de pesquisa,
e vamos trocar uma ideia sobre algumas coisas. Olha só. Tá. Esse aqui é o Antigo Testamento, o Novo Testamento, vocês estão vendo atrás de mim. Eu fiz algumas anotações nos slides, espero que acrescente na vida de vocês. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vocês estão vendo que há divisões nele? Por exemplo, Pentateuco, livro histórico, né? Pentateuco, onde é toda a raiz, o Gênesis, onde as lideranças são formadas, onde toda a estrutura, né, é formada. Existem os livros históricos, os livros poéticos, né? A gente vê Cantares, Cânticos de Salomão, Provérbios e assim por diante. Os profetas, né, que falam acerca de Jesus, os evangelhos, os livros históricos, as epístolas tanto paulinas quanto de Pedro, e epístola aos Hebreus, e um livro de profecia que é Apocalipse. Você está vendo que há diferença entre esses textos? Entre esses perfis de escrita? Você está vendo isso? Por exemplo, você não vai ler muitas vezes, entendendo isso, que você não vai ler da mesma forma um livro poético, não vai ler da mesma forma uma carta exortativa. Você entende que, por exemplo, Coríntios, Paulo, dá no meio da galera. Mas, por exemplo, Davi, né, em outro contexto de Salmos escrevendo, ele está cantando uma poesia. E você entende que muitas das vezes a gente vai ler a palavra de Deus de forma linear, como se fosse tudo a mesma linguagem, e daí a gente não entende algumas coisas. Você entende isso? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Dia dos Namorados chegando, e daí o mozão vai querer mandar um texto para você no WhatsApp, né? E vai escrever: amorzinho, hoje é o nosso dia 12, né? Dia dos Namorados, não sei o que. Eu quero dizer que você é meu docinho de coco, né? Quem que tem um namorado que é um docinho de coco? Hã? Quem tem? Ó, mulherada, cadê? Eita, os homens tão feios, hein? Eita. Então assim, daí a mulher vai lá e escreve: você é meu docinho de coco, né? E aí no seu trabalho, por exemplo, você está lá na sua sala, lá você trabalha no RH, a diretora da empresa manda: olha, Rafael, é o seguinte, essa semana temos uma aniversariante na empresa, a gente quer presentear ela, e ela disse que ela gosta de docinho de coco, né? Então poderia comprar 5 para nós? Você não vai ler: pô, mas docinho de coco sou eu. Você não vai ler assim o e-mail, né? Por quê? Porque nada a ver os contextos. Num momento foi algo poético, no outro foi algo extremamente profissional. Então isso que a gente vai entender um pouquinho sobre a palavra de Deus e como é grave isso, quando a gente não busca ler os textos dentro de contexto. Amém? Amém. Eu trouxe uma coisa bem interessante aqui. Eu trouxe algumas reportagens aqui para nós. Eu não cheguei a apurar total os números, mas eu creio que isso passa bem mais, tá? Mas isso é uma reportagem, né, que foi lançada, que o Brasil tem mais de 4 milhões de evangélicos não praticantes, né? Então, se algumas pessoas lessem a Bíblia, inclusive o cara que escreveu a manchete, não existe pessoas evangélicas não praticantes. Se ele não é praticante, ele não é, né? Mas, e daí ali embaixo o subtítulo fala, né, o principal fator para esse aumento é a falha no ensino da Bíblia nas igrejas, segundo o pastor Thales Violante, que é um teólogo lá da Igreja Lagoinha. E essa reportagem, essa matéria, você pode dar um Google, conferir, saiu em alguns lugares. Ela traz duas verdades, uma bem escrachada e outra bem um pouco implícita. A primeira é: de fato, os ensinos nas igrejas não são coerentes com a palavra. Muitas das vezes não são, infelizmente, é verdade. Mas existe também uma outra verdade implícita, é que como pessoas colocassem culpa nos seus líderes ou em qualquer outra coisa que a Bíblia não é ensinada. Sendo que Pedro mesmo, que a gente leu, ele vai falar que nós somos sacerdócio real, nação santa, que nós temos livre acesso à palavra, que nós podemos buscar a Deus. Então também existe uma galera que só põe culpa nos líderes. Só fala: o meu líder não busca, não me ensina direito, é um vacilão. Mas todos nós temos acesso à palavra de Deus. Então muitos desses crentes não praticantes são os preguiçosos. Esperam a comida mastigadinha, não buscam a Deus, não entendem que eles têm responsabilidade de sacerdócio. Amém? Eu trouxe aqui um ranking. A gente fala muito sobre ler a palavra de Deus, que nós precisamos ler a palavra de Deus, entender? Eu fiz um levantamento, na verdade eu dei uma lida nos 10 últimos anos, tá? Sobre os livros mais consumidos no Brasil. E
E faz uns 8 anos que a Bíblia, 8 ou 9 anos que a Bíblia não aparece nesse ranking já, né? E é claro que a gente entende que tu não compra a Bíblia toda hora e um livro novo tu compra, né? Mas é só um dado. Mas o que mais chama atenção nesse dado aqui para mim? Desses 15 livros, sabe quantos livros são de autoajuda, de você é bom, de você vai conseguir, de você vai conquistar, de você é o cara? Sabe quantos? 13 livros. 13 livros. Dos 15 livros mais consumidos do Brasil, 2 são de literatura infantil, não posso dizer, eu já ouvi esse nome, mas são 2. Os outros 13, olha só, A Sutil Arte de Ligar o Pi, né? Milagre da Manhã, eu dei uma lida nesse livro, é o tipo do perfil acorde, tome seu café, escove o dente com raiva, é esse tipo de livro. Do 1.000 ao Milhão, Seja a Soda, né? De Caio Carneiro, muito conhecido. O Poder da Autorresponsabilidade, você é o cara. Os Segredos da Mente Milionária, Me Poupe, esse eu vi na casa da Marina, cadê? Me Poupe, O Poder da Ação, Pai Rico, Pai Pobre, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? O cara fez mas é um livro bonzinho, pô. Daí você vai ler o livro, é um livro que fala sobre network, que network nada mais é, mundanamente falando, você ter uma rede de contatos que você pode sugar coisas deles, né? Em resumo é isso, network, muitas das vezes, tá? O mindset, né, que a galera vai falar o quê? Cara, você é um derrotado aqui, ó. E se tu é derrotado aqui, tu é derrotado na vida, cara. Fala que tu é o cara e vai dar tudo certo. Esse tipo de livro. O Poder do Hábito, Mais Esperto que o Diabo. Mas se tu não for mais esperto que o diabo, né? A gente já é, né? A gente está aqui. Mas o que a gente entende até desses livros aqui? Olha só o que o país que é dito como cristão mais consome em literatura. E isso é muito sério. E eu te pergunto, tu acha que as pessoas, elas não vão pegar esse hábito que elas já têm de buscar, eu vou vencer, eu sou o cara, eu quero mais, elas não vão transportar isso para a palavra de Deus? Você acha que elas vão para a Bíblia como se fosse um livro de Deus, para falar sobre Deus? Ou vocês acham que um país que busca esse tipo de literatura vai para a Bíblia, não, agora eu vou ler algo que é sobre Deus? Você acha mesmo? Eu acho que não. Com certeza o que a gente busca nesses livros, a gente tenta transportar e buscar dentro da palavra. Isso é grave. Faz com que a gente não entenda a palavra ou viva meia mensagem. Se tu vive metade da mensagem, você não vive ela toda. Vocês conhecem aí o Version? Conhecem? O aplicativo mundialmente conhecido de Bíblia, que em 2018 eles tinham em média 350 milhões de downloads, em 2019 bateram 400 milhões de downloads no mundo, e hoje, principalmente nesse tempo de pandemia, bateram 500 milhões de downloads. Então é o maior aplicativo de Bíblia do mundo. E cara, eles todos os anos eles fazem um levantamento do versículo que mais foi grifado na palavra. E eu vou mostrar de 2018 2019 só para a gente conversar. Em 2018, o versículo mais grifado é qual? Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra da minha justiça. Aleluia. Você acha que a maioria dessas pessoas estão lendo esse texto dentro de todo o contexto? Será que essa mesma pessoa leu Isaías quando ele fala, cara, eu abomino o culto de vocês, é uma porcaria o culto de vocês? Será que esse cara leu isso? Eu acho bem difícil. Eu tenho muita certeza que a população que busca aquele tipo de leitura olha para esse texto, cara, é comigo. Vamos para 2019. 2019, Filipenses 4:6, o mais grifado de 2019. Se eu não me engano, foi grifado pelo menos por umas 100 milhões de pessoas. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aleluia. Não preciso ficar ansioso porque eu já pedi para Deus. Vocês acham que essas pessoas elas foram para esses textos que eu falei com qual cabeça? Que a Bíblia é por causa de Deus ou que a Bíblia é por causa de mim? O que vocês acham? Eu fico me perguntando se a pessoa entende o contexto de quem escreveu. Paulo estava preso
Será que uma pessoa que lê esse texto querendo triunfar na vida, pô, ele estava preso? É assim então? É assim a vida com Deus então? Eu acho muito difícil. Isso é muito grave, cara. Porque olha o que nós estamos consumindo na palavra de Deus. Vamos seguir em frente. Vamos algumas interpretações. Cara, eu trouxe algumas interpretações aqui. Eu não sei quanto tempo você é crente, mas eu me lembro desde sempre, assim, de estar em igreja, nesses meus 26 anos. E ouvi muitas coisas, assim, tipo, barbaridades, assim. E depois você entende quando você atinge uma maioridade e começa a dar com as suas próprias pernas em alguns pontos e começa a ler a palavra. Mas existem muitas coisas que tem pessoas que norteiam a vida através dessas interpretações fora de contexto. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E vamos para o primeiro. Essa daqui é uma das frases que o que o crente usa para o irmão que deu tudo errado para ele, né? Bate no ombrinho do cara. Aí, ô mano, todas as coisas cooperam, cara. Sabe, o crente não sabe o que dizer, ele fala isso, né? Todas as coisas cooperam, mano. E de fato, todas as coisas cooperam, mas para um grupo específico. Até grifei aqui, né? Olha o contexto todo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então coopera já para uma parcela, aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deixa eu te perguntar, quantos pastores, líderes e, sei lá, qualquer outra pessoa, que muitas das vezes o liderado vem abrir o coração e falar de diversas coisas, muitas vezes ao invés de ele dar algo embasado, ele chega para o cara, mano, fica na paz, todas as coisas cooperam. E deixa eu te falar, muitos de nós precisamos conhecer essas pessoas a fundo e entender, cara, esse cara está buscando ser semelhante a Jesus? Porque para essa galera que as coisas cooperam, é para aqueles que lutam para ser a imagem do Filho, aquelas que amam a Deus, não é para todos. E daí a gente fica lançando isso como se fosse, sei lá, umas balinhas jogando, tipo Papai Noel no Natal, sabe, sai jogando, todas as coisas cooperam, todas as coisas cooperam. E não é verdade. Outro texto, esse aqui eu coloquei para contar uma coisa, né? Eu já vi algumas placas ou algumas religiões que de fato abominam carne, né? Ou falam que a carne precisa ter um cuidado. Ele fala, né? Usa 1 Coríntios 8,13 que fala: portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. E sabe, e às vezes a gente não vê o contexto que estava acontecendo ali em Coríntios, não entende o que o autor estava querendo falar e como aplicar isso. Isso é muito sério, né? A gente entender, né? A teologia chama isso de hermenêutica, de exegese, né? Como você buscar cada contexto. De fato isso é importante, cara. Eu digo para você que algumas coisas, a gente busca no YouTube, a gente encontra no Google, existem muitos lugares, muitas pessoas trabalhando para servir esse tipo de conteúdo hoje. Glória a Deus para essas pessoas que não fazem com que a gente caia em ignorância. Mas, cara, muitas pessoas daí nesse texto vão focar que o problema é a carne. Mas o problema não é a carne. O problema é que para não fazer o meu irmão tropeçar. E deixa eu te explicar esse contexto aqui, né? Paulo estava pregando nos arredores lá de Coríntios. Existiam muitos lugares que tinham esse tipo de comida consagrada aos deuses, né? E Paulo chegou nessa cidade, galera, ei, só tem um Deus, cara, existe um único Deus. Então a galera foi começando a abrir os olhos. A galera começou a abrir os olhos e falou: pá, então, legal, se essas carnes aí, elas são consagradas a outros deuses, mas se não existe outros deuses, então essa carne eu posso comer. Então muita galera começou a chegar a esse discernimento. Cara, não existe isso, né? Igual hoje falar assim, o McDonald's é consagrado, né? O pessoal fala, o Mickey não, a Disney, né? Disney é consagrado, não sei o quê. Mas a gente entende, se existe só um Deus, cara, não existe essa baboseira aí de consagrado a Deus. Só existe um Deus, então não tem problema. E muita gente madura na fé começou a chegar a esse entendimento.
Beleza, então existe só um Deus, podemos comer carne. E daí o que acontecia? Os irmãos mais maduros na fé sabiam que podia comer carne. E aí tinha muitos irmãos, chegaram ontem na igreja, né? Tão preocupados em agradar a Deus, ainda estão, né, crescendo, mas ainda eles têm restrições, né? Puxando para o nosso contexto, às vezes, por exemplo, falando de cerveja, de vinho, eu acho que é errado. Ou música secular, né? Eu acho que é errado. Mas a gente, não, mano, ei, tu tá viajando, cara. Tu tá viajando. Claro que tu pode ouvir uma música maluca aí que tu ouvia antes, cara. Logo que tu pode dar uma bebidinha aí, cara. Claro que tu pode, Ei, tá lícito. E daí o que acontecia? Muitos dos maduros na fé oprimiam quem era mais novo na fé. Daí por isso que Paulo fala, né? Se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Contextualizando para nós, estou no meu GP, né? Isso até acontece, não sei se ele está aí, mas só estou dizendo, mas não é o caso dele. Eu tenho um DJ lá, que era um ex-DJ no meu GP. E daí, eu ouço música de tudo. Eu ouço, sei lá, um Ed Sheeran, ouço, sei lá o que eu ouço também. Ouço lá, mas para ele ouvir essas coisas, vai remeter, cara, eu era DJ de balada, isso vai me lembrar da velha vida, vai lembrar de uma ex-namorada, vai lembrar do meu... Então eu não gosto, eu acho que não é certo eu ficar ouvindo música. Aí eu chego no meu GP e falo, cara, tu tem que ouvir, mano, Meu posicionamento deveria ser qual? Se eu ouvir música secular, faz o meu irmão pecar, eu nunca mais vou ouvir música secular. Se esse cara é do meu GP, ele vai toda semana na minha casa, e é pecado para ele ouvir esse tipo de coisa, eu nunca mais vou ouvir. E eu pergunto, quantos aqui estão dispostos a abrir coisas por causa dos seus irmãos que são mais novos na fé? É isso que Paulo está querendo dizer. Não tem nada a ver com a carne, tem a ver com o reino, tem a ver com o seu irmão. Amém? Quantos estão entendendo? Está bem claro, gente? Amém, glória a Deus. Outro exercício simples, né? Isso também acontece. Líder lá, pregador, fala, irmão, você é templo do Espírito Santo. Eu já ouvi até essas pregações para o cara falar de dieta. Cara, como assim você toma Coca-Cola e faz mal? Você é templo, meu irmão. Você é templo do Espírito Santo. Porque lá em 1 Coríntios 16 fala, vocês não sabem que são os santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então o cara usa, cuida da sua saúde, porque você é templo. Cuide, porque você é templo. O que você está ingerindo, meu irmão? A gente ouve algumas coisas dessas. E agora vamos entrar no contexto. Vamos entender o que esse texto está dizendo? Vamos entender a fundo? Fiz algumas anotações. Se você quiser abrir comigo lá em 1 Coríntios 3, versículo 16. Qual contexto Paulo estava falando? Estava falando para uma igreja chamada Coríntios, onde ele já começa descascando. Então muito cuidado quando a gente pega recortes da Bíblia e aplica como só aquele recorte. Por isso que existem muitos adesivos, né? Deus é fiel, né? Tudo coopera, tudo posso naquele que fortalece. Infelizmente. Mas se a gente for ver lá no 3, o que Paulo estava falando nesse contexto? Ele estava falando sobre uma pessoa? Não. Estava falando sobre uma igreja. Olha lá o começo que ele fala no começo do capítulo. Porque vocês ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estarão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos. Ou seja, esse texto está falando sobre eu e a minha dieta ou qualquer outra coisa? Não, ele está falando sobre uma igreja dividida. Eu sou de Paulo, eu sou de Júnior, eu sou de Sebastião, esse tipo de coisa, né? Então vocês estão falando que existem divisões aí, vocês estão com um líder X, um líder Y, há divisões entre vocês. E aí, o que ele vai falar? Opa! Ô Yuri, acho que deu uma saída lá, ou não? Deixa eu ver. Eu acho que saiu lá. Amém? Aí, agora foi. Na tela foi, só que no meu celular não. Deixa eu ver. Vou por aqui mesmo. Beleza. Então qual era o problema dessa igreja? Aqui, anotado. Aí. Eles eram carnais e mundanos.
Eles falavam: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus. E falavam várias coisas. E Paulo foi exortando aquela igreja até chegar no final do texto. Que daí ele chega no versículo 16 e fala: gente, seguinte, a igreja de vocês está uma bagunça. Vocês acreditam que é de líder X e Y. Deixa eu falar, vocês juntos, vocês são o templo do Espírito Santo. Se virem para ser igreja. Mais ou menos assim. É totalmente diferente o entendimento desse texto. Então ele não está falando para você, eu, Rafael, você é o tempo, está dizendo: galera, Júnior, Lucas, vocês juntos, vocês são igreja, cara. Se virem para ser igreja. Vocês juntos precisam ser igreja. Vocês são templo. Vocês são templo do Espírito Santo. É isso que esse texto está querendo dizer. Amém? Espera aí. Opa. Aí, ó. Agora sim. Legal. Beleza. Pode passar. Aí, Tá, continua só para a gente terminar esse texto. Ele fala: não sabe que vocês são santuários de Deus. E daí ele pega e fala para algumas pessoas: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Ou seja, cara, você que forma picuinha na igreja, mano, Deus vai te destruir, de alguma forma. É isso que esse texto está querendo dizer sobre a igreja. Uma carta para uma igreja. Olha a diferença que a gente lê linear, achando que é algo para mim, para nós, ou que eu sou o templo, né? Então ele está dando um conselho, está dando uma exortação para uma igreja. Vamos lá para a carta de Efésios. Então, a carta de Efésios, cara, é uma das cartas muito loucas, que eu acho. E é muito legal a gente entender algumas coisas sobre Efésios. Vou trazer alguns contextos de algumas igrejas. Carta aos Efésios, por exemplo. Éfeso era uma cidade portuária, né? Era uma cidade que muita gente rodava, uma das cidades mais populares do mundo, porque vinha muitos turistas. E vinham muitos turistas por causa desse templo ali que está escrito: o templo da deusa Diana. Certo? Templo da deusa Diana. O que era esse templo da deusa Diana? Foi um meteorito, a história conta, que caiu no meio da cidade. E existia algum formato de uma mulher com seios, ou muitas uvas, cachos de uva. Enfim, a interpretação que o pessoal teve, que caiu algo lá que trazia eu posso dizer, que trazia muito, agora esqueci a palavra, mas enfim, eles entenderam que a terra deles era abençoada por causa dessa deusa, desse meteorito que caiu lá. E daí o que eles fizeram? Construíram um templo em volta dessa deusa Diana. Até se você for ver, ela está entre as 7 maravilhas da história antiga, né? Então o que aconteceu? E daí, como em toda cidade, você já foi no Nordeste lá, né? O que acontece? Lá eles vivem muito do artesanato. Eles vivem muito do artesanato lá. Então fazem bonequinho, fazem bandeirinha, fazem negocinho lá. E muitos turistas, né, vão lá e compram esses brindes e trazem para suas cidades. E com Éfeso não era diferente. Então o pessoal ia lá, visitava aquele templo, comprava brinde, né? Eu não sei como era a visita antigamente, porque hoje a gente tem selfie, né? Eu não sei o que acontecia antes. Os caras iam lá, ficavam olhando e iam embora, né? Não podia tirar selfie. E aquilo movimentava muito a economia, é óbvio. Toda cidade portuária chegando barco toda hora, gente de fora. E a princesa Diana lá, o pessoal, princesa Diana. Templo da deusa Diana. Amém, aleluia, santo, santo, santo. Vamos lá. E daí o que acontece? Paulo começa a pregar naquela igreja, naquela região. E o que acontece? Paulo começa a pregar. E daí o pessoal também chega ao entendimento que existe um só Deus. E o que acontece? Aquela economia começa a degringolar, cai. Porque antes eles compravam os brindezinhos achando que tinha algum poder. E Paulo fala: existe só um Deus. Então o comércio local começa a cair, começa a diminuir muito. E isso está em Atos 19, né? Olha só o que diz em Atos 19, versículo 25. O pessoal falando de lá, né? Olha lá: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. E estão vendo e ouvindo como esse indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não há somente o perigo da nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e
de a própria Deus adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destruída de sua majestade divina. Olha só, isso aqui eu só estou dando uma introdução aos Efésios, porque se você ler o primeiro capítulo do livro de Efésios, anota aí, você vai ver que Paulo, cara, ele destrói. Ele fala, cara, Deus é o único Deus, Deus é isso, pá. Por quê? Porque o bicho já tinha destruído, o pessoal começou a ir atrás de Paulo, Paulo foi preso, foi perseguido e escreveu essa carta aos Efésios preso também. Olha só que louco. Então, se você entende que um cara já causou todo o rebuliço na cidade por causa de outros deuses, se você entende que o cara fez todo esse auê, e você entende todo esse contexto de Efésios que eu dei aqui para vocês, você não vai sentar e ler a carta de Efésios diferente? Claro que vai. Vou ler a carta que Paulo escreveu. Paulo já acabou com a economia dos caras, escreveu mais uma carta. Agora eu estou encucado para querer ler o que ele falou. Aí tu vê o capítulo 1 de Efésios, bicho descascando. Deus é o único Deus, é isso mesmo, né? Cara, é muito louco o primeiro capítulo de Efésios. Daí você entende por que Paulo escreveu daquela forma. Cara, eu não vou me render não, cara. Eu vou continuar acabando com a economia de vocês mesmo. Por isso que ele escreve tudo que escreveu para os Efésios. Então você entende que às vezes a gente entender algumas coisinhas desses contextos fazem toda a diferença para a leitura bíblica, para a gente entender tudo que ela está falando para nós. Outro texto. Aqui ó, até o começo do capítulo 1, olha só o cara. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo que estão em Éfeso, a vocês a graça da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou. Olha só o quanto o bicho vai, cara, destruindo. Cara, eu não fiquei com medo, eu fui perseguido por causa de vocês e estou mandando uma carta, cara, eu quero que vocês caiam mesmo. E às vezes a gente pensa, como o evangelho tem um poder de derrubar uma cidade, né? E eu conheço algumas igrejas, cara, que se infiltraram em cidades, que derrubaram muitas baladas, derrubaram muito comércio local. Por quê? Cara, acabaram com a economia de um lugar. Todo mundo estava na igreja, ninguém mais estava na balada. O que a gente está causando de reboliço na economia, sendo cristão? Nesse momento, qual a diferença nós estamos fazendo? Num momento como esse, muitas crises sociais, qual é o erro que a igreja está causando? Um só homem acabou com a economia de uma cidade inteira. E a gente? Não, eu estou enchendo meu bolso, né? Enfim, e a cerejinha do bolo que me chama muita atenção, não só agora, que Paulo ele começa a carta dele falando: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Você sabe o que é apóstolo? Já ouviu falar que é apóstolo? Existem duas interpretações do que é apóstolo. A primeira é aquele que viu Jesus fisicamente. Então por isso que até dá uma tretinha ali com Paulo no começo do ministério dele, porque os caras falam, será que Paulo nem viu Jesus e diz que é apóstolo? Né? A gente viu, né? João é apóstolo, viu Jesus. Pedro é apóstolo porque viu Jesus. Mas Jesus, ele, assim como ele fez muitas das vezes, ele só importou um termo daquele contexto. Existe uma outra explicação do que é apóstolo, e vai fazer toda a diferença que a gente vai olhar para esse homem. Sabe o que é apóstolo? Antigamente nas guerras, o que os povos faziam? Né? Isso a gente vê em alguns joguinhos que a gente tem de celular, né? Alguém já jogou Clash of Clans? Já jogou? Quem já jogou? Passa essa vergonha comigo, brincadeira. Amém. O que era um joguinho? É um joguinho que tu chega lá, monta teu território lá e chega na população e destrói tudo e fica com aquela terra e com os mantimentos, certo? Então antigamente isso era de praxe, isso acontecia muito, né? A gente ia lá numa região, o esquadrão de Joinville, vamos derrubar Araquari, vamos lá, e a gente, né, mata todo mundo e fica com aquela terra para nós, mais ou menos assim. O Império Romano, muito inteligente, ele falou o seguinte: cara, por que a gente não se infiltra nessas cidades, nessas regiões, mata os líderes deles, fazem ele pagar impostos para nós? A gente vai dominar eles e vai ter mão de obra e mantimentos, porque eles vão pagar impostos para nós. Inteligente, né? Só que não, é inteligente, mas tudo mal, né? Mas era isso que
que os romanos faziam. Então eles chegavam nas regiões, matavam os líderes, matavam todas as lideranças e diziam para o resto do povo: galera, vocês vão trabalhar para nós agora. E eles pagavam impostos e faziam eles escravos, assim por diante. E aí, o que acontecia? O que acontecia nesse contexto? Estavam dominados lá, e aí o Império Romano ligava, não tinha telefone, mas chamava quem? Apóstolos. Apóstolos especialistas em arquitetura, especialista em artes, especialista em linguagem, especialista em culinária. Então esses apóstolos que eram especialistas em alguns pontos, né, o exército falava: agora vocês entram e ensinam essas pessoas que foram dominadas a como é lá no Império Romano, como é no palácio, né? Então vocês vão ensinar tudo. Então ia lá um especialista em arquitetura, ensinava para os caras, um especialista em arte, um especialista em música. Esse era o papel do apóstolo. Então é o cara que se infiltrava lá naquela cultura e ensinava uma cultura nova para aquela galera que foi dominada. E daí o que acontecia? Aqueles caras aprendiam, né? E sabe por que esses caras faziam isso? Sabe por que esses apóstolos faziam isso? Para que quando o imperador fosse visitar aquela região, ele se sentisse em casa. Então o imperador, independente de onde ele fosse, ele ia se sentir em casa. Por quê? Porque todas aquelas pessoas dominadas aprenderam a cultura do Império Romano. Não é um maluco isso? E daí Jesus importou esse termo apóstolo. Por quê? Porque nós temos responsabilidade como apóstolos de implantar uma nova cultura para que quando o rei vier, ele se sinta em casa. Você entende isso, mano? E é muito louco a gente pensar isso, porque a gente hoje acha bonito, né? Falar: pô, eu sou apóstolo. Mas naquele tempo, cara, esse cara que escreveu isso: eu sou apóstolo de Cristo, ele está dizendo para os caras: seguinte, cara, essa cultura que vocês implantam está com nada, eu implanto uma cultura muito melhor. É praticamente como se esse cara colocasse, né, uma chamariz para dar uma na testa dele, uma flechada na testa dele. E hoje a gente acha glorioso se chamar de apóstolo. Mas naquele tempo tinha que ser muito homem para dizer que você era apóstolo de alguma coisa. E Paulo foi esse cara. Amém? Amém. Vamos continuar. Outra coisa que também o pessoal fala muito, e cara, isso aqui é uma das coisas que o pessoal, infelizmente muitas pessoas norteiam a sua vida, norteiam muito a sua vida, para tomar decisões, para comprar um carro, para escolher uma mulher, para escolher uma casa, para escolher o que estudar. Qual que é a frase? Meu coração está em paz, então é de Deus. Isso daqui é uma das coisas que eu ouço muito, muito, muito. Se tu está em paz, é de Deus. Baseado em Colossenses 3,15, que fala que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Mas se você for ler todo o contexto, para quem Paulo está escrevendo essa carta? Para uma igreja. Que fala: mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual, sendo o Criador renovado, conhecimento, a imagem do seu Criador. Enfim, ele vai falando: suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoa. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seus corações. Olha só o contexto desse texto que a gente usa para tomar nossas decisões para o resto da vida. É um texto para uma igreja que estava tendo divisões naquela igreja. E Paulo fala: Deus é um Deus da paz? É, então que a paz de Deus seja o juiz para que vocês fiquem bem como igreja. Ele não está falando de uma decisão pessoal, de eu comprar um carro, de eu comprar uma bike, de eu comprar sei lá qualquer coisa. Ele está falando que na igreja precisa reinar, buscar sempre a paz. E daí tem gente que fala: a paz de Cristo está no meu coração, então eu decidi por isso. E uma das coisas que eu digo para você é que isso não é verdade. Muitas das vezes algumas decisões a gente vai tomar chorando. E eu defendo isso com... Opa, pode passar o slide lá? Salmo 126. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Olha só o que esse texto fala, que muitas das vezes a gente não vai, algumas decisões nossas vão ser chorando, vai ser difícil, e a gente vê isso na história
de toda a Bíblia. Abraão não estava de boa, em paz com ele quando Deus mandou ele matar. Ele tinha convicção, que é diferente. Mas ele não estava em paz. Estou em paz, vou matar meu filho amanhã. Jesus Cristo, no Getsemane: estou em paz, vou morrer amanhã. O que ele falou? Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Então muitas das decisões nossas vão ser difíceis a gente tomar e chorando. E nesse contexto, quando fala sobre feixes e plantar, eles falavam que muitas pessoas semeavam com lágrimas porque elas só tinham um pouco de trigo na mão. Ou elas escolhiam: ou eu faço pão, isso aqui, e como hoje, ou eu planto, fico com fome hoje para ter muito mais amanhã. Olha só. Então muitas das vezes, algumas das decisões nossas precisam de convicção, não de paz de Deus. Convicção. Estou convicto que Deus me pediu isso. Estou convicto que Deus quer que eu faça isso. Estou convicto que Deus quer que eu tome essa direção. E não necessariamente com paz, né? Tranquilo. Que a gente venha se arrepender. Pode passar. Passou. Aí. Esse daqui também é outro texto que é muito falado, né? Principalmente agora nesse momento de pandemia. Aqui deu certo, tá? Mas é uma coisa do Dom Belo. O diabo vem para matar, roubar e destruir, né? Pô, gente, o Brasil tem crise, né? Veio o Covid. Pois é, né? O diabo vem para matar, roubar e destruir, né? Esse texto é muito usado, né? Por muitos líderes e pastores. E está em João 10:10. O ladrão vem para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. É muito legal a gente ler o contexto desse texto. A partir do 1, esse texto até eu passei para os líderes de GP, a gente teve um treinamento esses dias. Que esse texto, na verdade, ele fala sobre pastoreio. Ele fala sobre responsabilidade do pastoreio, fazendo link com, falando de Jesus, que é o bom pastor, né? Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe para outro lugar, é ladrão e assaltante. Ou seja, ele diz que existem pessoas que entram no ministério não por causa de Jesus. Entram porque são gente boa, entram porque tem influência, entram por qualquer outra coisa, mas não entram pela porta que é Jesus. Então os líderes que foram chamados por Deus entram por essa porta que é Jesus. Mas quem não entra pela porta que é Jesus é como um ladrão. Ele fala: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai diante delas. E essas o seguem porque conhecem a sua voz. Ele vai falando algumas coisas, né? Até eu coloquei, né? E tem algumas figuras que a gente encontra nesse texto, se você quiser dar uma lida em todo esse contexto. Mas Jesus está falando sobre líderes que não entram pela porta que é Jesus. Ele fala de algumas figuras, né? Ele fala que a ovelha, que é o povo de Deus, o bom pastor, que é Cristo, o ladrão, que não entra por Jesus, e existe o assalariado, que de fato é mercenário. Isso que acontece. Então Jesus estava falando sobre um pastoreio efetivo. E por que raios do nada, no versículo 10 ele ia falar sobre o diabo? Não tem muita explicação, mas muitas pessoas dizem que aqui nesse texto é sobre Satanás, e que não é verdade. Aqui está falando sobre pastores irresponsáveis. Aqui está falando de pastores mercenários, que a gente sabe que existe. Isso é muito grave. Falando sobre Santa Ceia, até logo a gente vai fazer a nossa Santa Ceia. 1 Coríntios 11. Olha só o que fala na ceia: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Cara, quantas das vezes nós não lemos esse texto falando, né? Muitas pessoas vão fazer: galera, beber indignamente é quando tu tem problema com alguém e tu vai lá e pede perdão, né? Fez alguma coisa naquele mês, na primeira semana do primeiro domingo, tu sabe que tem que perdoar, né? E esse texto, quando Paulo está falando sobre Santa Ceia aos Coríntios, ele está sendo muito mais profundo, cara. Ele está falando sobre a Santa Ceia, e eu deduzo que muitas das vezes muitas pessoas tomam a ceia indignamente, não sabem. Olha só alguns pontos. Ele fala, né? Todo aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente.
Quem é indigno? Quem come sem discernir o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. E por falta da gente discernir o que é a igreja, existem muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Olha o começo do texto. Entretanto, nisto, versículo 17: nisto vou lhes dizer que não elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que vocês, quando se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham o que nada tem? Que lhes direi? Eu os elogio por isso? Certamente que não, pois recebi do Senhor que também os entreguei. O Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão e tendo dado graças. Então, olha só o que a gente entende desse texto. Olha só que grave. Esse texto está mais ou menos dizendo isso assim: cara, se você come e bebe sem querer ter responsabilidade na igreja, você está tomando indignamente a ceia, porque você não está discernindo o que é corpo. A igreja de vocês tem um monte de divisões. Deixa eu te falar, se você não discernir que vocês são o corpo de Cristo, se há rixas, há divisões entre vocês estão tomando assim indignamente. Se você não quer se responsabilizar por vidas e pelo reino de Deus, você está tomando indignamente. Por isso, por vocês serem irresponsáveis, tem pessoas que estão morrendo, pessoas que estão fracas e doentes, porque nós não nos responsabilizamos. É isso que Paulo está querendo dizer. Então é muito mais do que você só pedir perdão para o seu irmão que você fez alguma coisa errada naquele mês. Não tem a ver com o que você fez no passado, mas o seu comprometimento de discernir o corpo de Cristo e dizer: cara, eu preciso ser mais comprometido com a obra. Eu preciso ser comprometido com o reino de Deus. É isso que esse texto está falando, cara. Amém. Seguindo, esse daqui é um dos textos mais legais também, que é muito usado, né? Os humilhados serão exaltados, né? Tem gente que fala: Deus, já estou sendo muito humilhado, quando vai chegar a minha hora? Né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, né? Esse tipo de coisa. Mas é muito legal que esse texto está falando, né? Em Lucas 18, eles digam que este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E daí tem muita gente que fala: cara, quem foi humilhado? Irmão, se você foi passado a perna no trabalho, Deus vai te exaltar, aleluia. Cara, isso não é verdade. Nesse contexto, sabe o que está acontecendo? A gente leu no último mês esse texto, que é o fariseu e o publicano. O fariseu indo orar totalmente de peito aberto, né, estufado: pai, eu sou o cara, ainda bem que eu não sou pecador, ainda bem que eu não sou igual a esses caras. E a Bíblia conta também que o publicano orou, nem conseguia olhar para cima direito, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. Então esse texto ele vai falar: quem se humilha será exaltado. Não tem a ver com forças externas de alguém que faça algo para você. Tem a ver com você se humilhar perante Deus. Entende que é muito diferente do que a gente fica falando, né? Um dia eu vou ser exaltado, eu estou sendo bastante humilhado, uma hora chega a minha hora. E não é verdade, essa hora não vai chegar. A Bíblia fala que é exaltado aquele que se humilha. Amém? Eu vou dar uma corrida aqui. Esse aqui até eu conversei também com os líderes esse dia, que é o tudo posso naquele que me fortalece. Esse aqui tem adesivo pra caramba. Esse aqui é o campeão de adesivos, né? Que é o tudo posso naquele que me fortalece. Quantas das vezes, né, não falamos, né, por aí: galera, tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que a gente precisa entender do contexto desse texto? Como a gente falou em Filipenses, que Paulo estava preso e ele fala algo, né? Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de todo e qualquer... aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então qual é o segredo de Paulo? Adaptação. Aprendi a me adaptar. Adaptar o quê? Tudo.
tendo muito, tendo pouco, tendo médio. O que Paulo fala? Aprendi a adaptar-me. Então daí a gente entende que o tudo posso naquele que fortalece, não é que eu vou ter tudo, ou que eu posso fazer qualquer coisa em Jesus, que eu sou um super-homem, porque em Jesus eu tudo posso. Não, Paulo está falando, cara, eu passei fome, tive fartura. Sabe o que eu entendi com tudo isso? Que eu posso passar qualquer coisa com Jesus. Então muitas das vezes a gente ora a Deus, me tira, né? Deus me livra, Deus eu quero mais. Mas o que a gente entende? Que na verdade muitas das vezes você precisa entender que você pode passar pela fome em Jesus. Deus vai dizer para você que você pode passar por tempos difíceis, porque você pode passar qualquer coisa nele. Então não quer dizer que você vai triunfar, mas que talvez você vai aprender com essas situações. Então, cara, muito cuidado de usar esse termo tudo posso naquele que me fortalece, porque não quer dizer que você vai poder qualquer coisa, mas sim essa situação que você está passando hoje, você pode passar em Jesus. Talvez não é o que você quer, porque a gente precisa aprender a se adaptar em Cristo. Amém? Amém. Cara, eu queria pedir para a banda vir aqui. A gente queria tirar um tempo de oração agora. Se puder até apagar as luzes, queria que a gente ficasse de pé agora. E tirasse um momento para falar com Deus agora, sabe? Foi a coisa mais incrível, uma das coisas mais incríveis que Ele podia fazer por nós, é permitir que a Bíblia chegasse até nós. Baixa tua cabeça, fecha teus olhos. Foi uma das coisas mais incríveis que Deus fez por nós, de fato, permitir que a Bíblia chegasse até nós. Permitir que a gente pudesse ter o entendimento que nós temos, estarmos na geração que nós estamos, que tem acesso a tanto conhecimento, a tanta coisa. Mas quantas das vezes nós não nos debruçamos na palavra dele? Quantas das vezes nós não nos debruçamos, não tiramos um tempo hábil mesmo de poder discernir, ir atrás, entender, mas sempre só passamos o olho e vamos seguir o nosso dia. Nunca talvez olhamos para ela com uma honra de que aquilo é a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus eu venho orar, Pai, por nós, orar pela Tua igreja, Pai. Pai, nos perdoa, Pai, por tantas vezes nós não levarmos Tua palavra a sério, Deus. Nos perdoa para a gente olhar para ela como um livro, Pai, para a gente olhar ela como só uma literatura que vai fazer eu vencer na vida, Pai. Nos perdoa porque quantas vezes nós usamos a Bíblia como um coaching. Nos perdoa quantas vezes nós só usamos como um manual de autoajuda. Nos perdoa, Pai, por quantas vezes não termos dado a honra devida, Pai, à Tua palavra, Pai. Nos perdoa, Pai, porque de fato a gente entende que isso é Tua palavra e a gente fala tanto, eu quero ter mais tempo com Deus, eu deveria ter mais tempo com Deus, e esse tempo você pode tirar na palavra dele. Pai, em nome de Jesus, Pai, venha trazer discernimento ao nosso coração, Pai. Nos perdoa quantas vezes falamos, Pai, pedaços da Tua palavra fora de contexto e trouxemos ensinamentos muito errôneos, Pai. Tivemos discernimentos tão errôneos, Pai, sobre Tua palavra, Pai. Pai, nós oramos, Pai, para que de fato a palavra venha fazer sentido ao nosso coração, entendendo que a palavra é sobre o Senhor, Deus, é tudo sobre o Senhor, Deus. Não tem a ver com a gente, Pai, não tem a ver com a minha glória, não tem a ver com a minha vida de eu vencer e conquistar, Pai, mas tem a ver com o Teu reino. Um reino que nós precisamos levantar, um reino que nós precisamos, Pai, despertar, Deus. A natureza clama de fato pelos Teus filhos, Deus. Nos usa, Deus. Queremos nos colocar na brecha, Pai, com pessoas que de fato entendem Tua palavra e proclamam, Pai, o verdadeiro Evangelho, Pai. O verdadeiro Evangelho, Pai, que são as boas notícias sobre o Filho de Deus, que são a boa notícia do Deus encarnado, que se esvaziou e foi elevado a mais alta posição
e receber o nome que está acima de todo nome. Pai, que toda essa nação, Pai, veja que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é o Cristo, Pai, que só o Senhor é digno de toda atenção, Pai. Que não sejam os líderes, Pai, os detentores da glória, que não sejam os pastores os detentores da glória, que não venham ser, Pai, os influencers, os caras que recebem a glória, mas seja o Senhor, Deus. Nos perdoa, Pai, por muitas vezes não te darmos, Pai, a adoração que é devida, Pai, mas adorarmos tantas coisas, Pai. Nos perdoa, Pai, por muitas vezes a gente consumir conteúdo tão destrutivo, Pai, e esquecer a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, tenha misericórdia, Pai, da Tua noiva, Pai. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua palavra, Deus. Tu és santo, Pai. Amém.